O Botafogo tinha tudo para hoje estar entre as três maiores potências do futebol brasileiro no momento a gente pode falar, que no caso hoje são Palmeiras e Flamengo, e tá faltando um time que poderia ter se tornado Botafogo, mas por conta de muitas decisões equivocadas, por muitos erros de bastidores, o Botafogo hoje não ocupa essa posição. Hoje o Botafogo é um time sem técnico nesse exato momento, é um time que até tem um elenco relativamente bom, mas que poderia ter um elenco muito melhor, poderia estar muito mais estável atualmente. Mas as tomadas de decisão de John Textor e de outras pessoas também que comandam o futebol do Botafogo acabaram fazendo o Botafogo não conseguir extrair todo o potencial que tinha, principalmente depois de conquistar um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores da América. Era um time em ascensão, mas decisões como essas da demissão do Martin Anselmi com o time errado acabam fazendo o Botafogo muitas vezes não conseguir competir contra esses outros times, Flamengo e Palmeiras, se manter no topo, que é o mais difícil. Eu acho que o mais difícil não é nem você chegar lá no topo, o mais difícil é você se manter. O Botafogo era campeão brasileiro da Libertadores da América no ano de 2024. Tinha, quem sabe, o melhor time do futebol brasileiro praticando o melhor futebol no momento. Até que o Botafogo perde o seu treinador, o Arthur Jorge, aí o Botafogo até tentou manter, tudo bem, as coisas não deram certo, você perdeu o técnico. O Arthur Jorge sai, que vinha fazendo um trabalho vitorioso no Botafogo, o time já encaixado, o elenco jogando bem, e se o Botafogo mantém parte daquele elenco, se mantém o seu treinador, provavelmente hoje o Botafogo ainda estaria entre esses principais times do futebol brasileiro, entre essas principais forças. Tudo bem, perdeu o técnico, mas o Botafogo fica naquele período, mais ou menos aí uns 3, 4 meses, nem me recordo ao certo, sem contratar um treinador. O Botafogo não inicia o ano de 2025 com técnico, o Botafogo perde o título da Recopa, o título da Supercopa, porque também não tinha treinador. Alinhado a isso tudo, o Botafogo perde os seus principais jogadores de forma muito rápida, que eram Thiago Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus um pouco mais pra frente. O Botafogo perdeu os três principais pilares daquela equipe e depois viu o time desmanchando aos poucos. Tanto que se você pegar daquele time campeão brasileiro da Libertadores da América, hoje tem poucas peças nesse atual elenco do Botafogo que realmente fizeram a diferença naquele time. E aí o Botafogo perde jogadores, contrata muitos jogadores, mas é óbvio que quando você contrata muitos jogadores, alguns deles vão dar certo, outros desses jogadores irão dar errado e outros jogadores vão demorar um tempo maior também para se adaptar, principalmente quando você não tem um treinador definido. O Botafogo define quem vai ser o técnico, Renato Paiva, um técnico que já chega muito questionado pela torcida. O torcedor do Botafogo já estava pegando no pé do técnico Renato Paiva antes mesmo dele estrear. Isso porque também o Botafogo vinha perdendo títulos importantes, volto a repetir, Recopa e a Supercopa do Brasil, viu saindo muitos jogadores importantes, mas mesmo assim o Botafogo inicia o trabalho do Renato Paiva e se mantém ali entre quinto, sexto do Campeonato Brasileiro. Não era o time que jogava o melhor futebol, mas era um time que vinha fazendo um Campeonato Brasileiro coerente com o elenco que tinha, brigando por vaga em Libertadores da América. O Botafogo vai para o Super Mundial de Clubes, faz história vencendo o Paris Saint-Germain, que era naquela época o time mais hypado do mundo, acaba sendo eliminado para o Palmeiras e o Renato Paiva é demitido. Uma decisão que nem o próprio elenco do Botafogo entendeu, uma decisão que o elenco do Botafogo não entende, uma decisão que não é bem aclamada assim por todos os torcedores, porque talvez o timing tenha sido errado também de demissão. O Renato Paiva não fazia um trabalho ruim em relação a números. Poderia ser melhor? Poderia. Mas não vinha fazendo um péssimo trabalho. Você vê que tinha um trabalho tático no time do Botafogo, por mais que agradasse ou não aos torcedores. Nossa, eu quero um time que jogue pra frente o tempo todo. Mas tinha um trabalho tático, era um trabalho que vinha em evolução. E talvez se tivesse continuidade, o Botafogo poderia ter obtido um resultado ainda melhor em 2025. O Renato Paiva é demitido de uma forma que deixa muitos questionamentos após a eliminação do Botafogo no Super Mundial para o Palmeiras. E o Botafogo contrata o David Ancelotti. E foi uma sacada assim, cara, um técnico que não tem experiência como treinador, mas que ele trabalha com Carlo Ancelotti, ele sabe os caminhos, ele era um técnico inteligente. Demora a engrenar, o Botafogo eliminado da Copa do Brasil pro Vasco. O trabalho do David é muito questionado, mas na reta final assim do Campeonato Brasileiro ele consegue uma boa arrancada, o Botafogo fica invicto, não perde mais jogos e começa o time a jogar melhor, os jogadores entenderem melhor o que queria o David Ancelotti. E aí qual é a decisão do John Textor? Demitir o David Ancelotti e trocar de técnico, corrigir a rota novamente.
E aí, no fim de 2025, início de 2026, o Martin Anselmi é contratado e o Botafogo entra em transfer ban. Não consegue escolher os seus jogadores a dedo, assim eu posso falar. O Botafogo já não tem mais aquela condição financeira de contratações por conta de erros financeiros do John Textor, que eu perderia aqui mais de 1 hora comentando todos eles com vocês. O Botafogo entra em transfer ban, não consegue inscrever jogadores, não tem o mesmo poderio para contratar atletas que cheguem assim realmente com status de titular e contrata da forma que dá. Até traz alguns jogadores interessantes, mas jogadores que demandam tempo, uma certa adaptação, assim como o modelo tático do técnico. E quando o Anselmi foi contratado, eu fiz aqui um vídeo explicando como era a tática do Anselmi. Era jogar com 3 zagueiros, posse de bola e tudo mais. Será que ninguém no Botafogo sabia que ele jogava com 3 zagueiros? Sabiam que ele jogava com 3 zagueiros, mas contrataram mesmo dessa maneira. O Botafogo inicia a temporada até que bem, vence o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro. No Campeonato Carioca acaba sendo eliminado para o Flamengo, mas um jogo duro, apertado. O Botafogo não vinha naquele momento assim jogando mal de acordo com as peças. Cara, o Flamengo tem um elenco melhor, então você ser eliminado pelo Flamengo, ok, né? Não tá assim, nossa, uma coisa absurda. É claro que ninguém gosta de perder, mas o Botafogo é eliminado na pré-Libertadores contra um adversário fraco e o Martin Anselmi é mantido no comando. Eu acho que assim, o timing da demissão dele poderia ter sido ou quando ele é eliminado da Libertadores ou quando ele perde depois os jogos em sequência no Campeonato Brasileiro contra Flamengo e contra Palmeiras. Mas não foi isso que aconteceu. Esperaram ele vencer um jogo do Bragantino, não jogou bem, mas venceu o jogo para ser demitido. E aí o elenco do Botafogo não concorda, queria permanência do técnico. O Botafogo Social talvez também não concorde com essa decisão do John Textor. E no final das contas está mais uma bagunça acontecendo dentro do Botafogo. Jogadores insatisfeitos pela demissão de mais um técnico, o John Textor querendo se impor, mostrando que manda no clube, e mais um período de entrevistas para o Botafogo poder escolher quem é o seu novo treinador. E o nome comentado é Hernan Crespo, que joga como com 3 zagueiros também. E aí você vai depois e contrata o Crespo ou um técnico que joga de forma parecida e volta o mesmo questionamento. E um dos maiores problemas de você comandar um clube de futebol sem você entender de futebol é esse. Você precisa saber da parte tática, você precisa ter pessoas capacitadas que saibam da parte tática também para te passar o que você pode esperar daquele treinador. E outra, cara, o Botafogo vive uma crise financeira sem fim. O tempo todo é ameaça de transfer ban, o tempo todo é o Botafogo, cara, podendo perder jogadores. Teve, há pouco tempo atrás, uma possível saída do Danilo e do Montoro do Botafogo para o Nottingham Forest, que foi brecada por outros motivos para depois não cair tão mal. Então, assim, o Botafogo precisa primeiro se reorganizar nesse momento, de dentro para fora. Começa por diretoria, John Textor, tudo isso, o Botafogo se reorganizar financeiramente para depois pensar no campo. Mas o Botafogo tinha um grande potencial, tinha um elenco formado, tinha jogadores indo para a seleção brasileira, cotados para a Copa do Mundo, e deixou tudo desmoronar de uma forma tão rápida que assim deixa todo mundo abismado. Porque não é que o Botafogo desmorona em 6 anos, em 10 anos, não. Num prazo curto de 1 ano, o Botafogo já não é mais aquele time cotado para ser campeão brasileiro como era naquele momento. Gastos elevados em jogadores que não deram resultados, você muitas vezes gastar sem ter a certeza de que você poderia pagar, você fazer manobras financeiras, bota dinheiro aqui, tira dali, e depois você se complica todo. E hoje o Botafogo é um potencial desperdiçado. Tomara que o Botafogo consiga se acertar para voltar a disputar em alto nível. Mas, como eu falei, essa mudança é de dentro para fora. E essa é a minha opinião. Fui.